sol de Barcelona não se punha apenas sobre a arquitetura gótica e as curvas modernistas de Gaudí. Ele se punha, com uma lentidão quase cruel, sobre 10 anos de silêncio. Paulo observava o horizonte alaranjado do alto do Bunker del Carmel, o vento frio da primavera mediterrânea bagunçando seus cabelos escuros. Em sua mão, ele segurava um pequeno caderno de esboços, cujas páginas estavam gastas pelo tempo e pelo toque constante de dedos que buscavam conforto na memória. Ele era um arquiteto renomado, capaz de projetar estruturas que desafiavam a gravidade, mas era incapaz de construir uma ponte simples que atravessasse os 2 metros de distância que o separavam dela. Júlia estava a poucos passos de distância, encostada no muro de concreto grafitado. Ela olhava para a Sagrada Família, que se erguia como uma prece inacabada no centro da cidade. Para ela, tal era a constante de sua vida, o porto seguro onde ela ancorava seus dramas e inseguranças. Ela nunca percebeu que cada sorriso que direcionava a ele era como uma adaga de vidro, bela e dolorosa, que se cravava no peito dele. Você sabia que Gaudí dizia que seu cliente não tinha pressa? Ele se referia a Deus, mas às vezes sinto que Barcelona inteira vive nesse ritmo de espera. Talvez por isso eu ame tanto este lugar. Sinto que aqui o tempo me perdoa por não ter todas as respostas. Júlia suspirou, e o som foi abafado pelo ruído distante do tráfego da cidade abaixo. Ela se virou para Paul, seus olhos castanhos brilhando com uma melancolia que ele conhecia bem. Ela estava noiva de Mateu, um empresário de sucesso que via o mundo em números e planilhas, alguém que nunca entenderia por que Júlia passava horas pintando a luz que incidia sobre as pétalas das flores que vendia em sua pequena loja no bairro Gótico. Paulo, Mateu quer que nos mudemos para Madrid depois do casamento. Ele diz que o mercado de lá é mais dinâmico para os negócios dele. O coração de Paul falhou uma batida. O mundo pareceu girar mais devagar. Madrid não era apenas outra cidade, era a distância final, o ponto final em uma história que ele sequer teve a coragem de começar a escrever. E o que você quer, Júlia? Não o que o Mateu quer, mas o que o seu coração dita quando você fecha os olhos à noite? Eu não sei mais se meu coração sabe ditar alguma coisa. Eu sinto que estou apenas seguindo o fluxo de um rio que eu não escolhi. Paul deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo para um espaço onde ele podia sentir o perfume de lavanda que sempre emanava do cabelo dela. Por um momento, ele quis gritar. Quis dizer que a amava desde a primeira aula de História da Arte na Universidade de Barcelona, quando ela derrubou tinta em seu projeto e, ao tentar limpar, acabou pintando um pôr do sol acidental que era mais bonito que qualquer plano arquitetônico. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, como sempre ficavam. Se você for para Madrid, Barcelona perderá sua cor mais bonita. Você sempre sabe o que dizer para me fazer sentir especial, Paulo. O que eu faria assim no meu melhor amigo? Amigo. A palavra ecoou na mente de Paul como um sino fúnebre. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e voltou sua atenção para o caderno de esboços. Tenho um projeto novo. Uma proposta para trabalhar em um escritório em Tóquio. Eles querem que eu lidere a restauração de um templo antigo. Tóquio. Mas isso é do outro lado do mundo. Quando você decidiu isso? Recebi o convite ontem. Acho que é hora de eu também seguir o fluxo de um rio novo. O silêncio que se seguiu foi denso. Júlia sentiu um aperto estranho no peito, uma sensação de perda que ela não conseguia racionalizar. Porque a ideia de Paul atravessar o oceano a apavorava mais do que a ideia de se casar com um homem que ela mal amava? Ela olhou para as mãos de Paul, mãos que conheciam cada detalhe de seus desenhos, mãos que sempre estiveram lá para segurar as dela quando ela chorava por amores fracassados. Você vai para o meu casamento antes de partir? O casamento é em 2 semanas, não é? Meu voo está marcado para o dia seguinte à cerimônia. Eu estarei lá, Júlia. Eu não perderia o dia em que você se torna a senhora de outra pessoa. Ele disse as últimas palavras com um tom de brincadeira, mas o sarcasmo era uma proteção fina contra a agonia. Os dias que se seguiram foram um borrão de preparativos. Júlia estava imersa em rendas brancas, convites caligrafados e provas de bufete, mas sua mente estava constantemente em um estúdio de arquitetura no bairro de Eixample, onde um homem empacotava sua vida em caixas de papelão. Na véspera do casamento, uma tempestade súbita caiu sobre Barcelona.
A chuva batia violentamente contra as janelas da loja de flores de Júlia. Ela estava sozinha, organizando os arranjos de rosas brancas que decorariam a igreja de Santa Maria del Mar. O telefone tocou. Era Mateu, reclamando sobre o atraso de um fornecedor. Mateu, eu estou exausta. Podemos resolver isso amanhã? Amanhã é o dia mais importante das nossas vidas financeiras e sociais, Júlia. Tudo tem que estar perfeito. Onde está o seu foco? Júlia desligou o telefone sem dizer uma palavra. Ela olhou para o reflexo no vidro embaçado da loja. Ela não via uma noiva feliz. Via uma estranha. De repente, a porta da loja se abriu, trazendo consigo uma rajada de vento úmido e o cheiro de asfalto molhado. Era Paul. Ele estava encharcado, a respiração ofegante. Eu não consegui esperar até amanhã. Eu tentei, Júlia. Eu juro que tentei ser o homem nobre e o amigo fiel que você merece. Mas eu não consigo respirar sabendo que vou te ver caminhar em direção a ele. Paul, o que você está fazendo aqui? Você está tremendo. Eu estou partindo, Júlia. Não apenas para Tóquio, mas para longe de você. E eu precisava que você soubesse o que está deixando para trás. Ou melhor, o que eu estou levando comigo sem nunca ter tido. Paul caminhou até a mesa de trabalho dela e colocou o caderno de esboço sobre as flores brancas. Ele abriu na última página. Não era um desenho de um prédio ou de uma praça. Era um retrato de Júlia, pintado com uma precisão que só o amor mais profundo poderia ditar. Ao lado do desenho, havia uma data, 10 anos atrás. E embaixo, uma frase: minha bússola sempre aponta para você. Você. Você guardou isso todo esse tempo? Por que nunca disse nada? Porque eu tinha medo. Medo de que, se eu falasse, eu perderia a única coisa que eu tinha de você, sua presença. Eu preferi ser o figurante na sua história do que ser banido dela por causa de um sentimento que você poderia não retribuir. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Júlia, misturando-se à chuva que ainda escorria de seu cabelo. Ela olhou para o retrato e depois para o homem à sua frente. A ficha finalmente caiu com o impacto de um terremoto. Todas as vezes que Mateu a criticava, era em Paul que ela buscava validação. Todas as vezes que ela se sentia perdida, era a voz de Paul que a trazia de volta. O amor platônico dele não era o único que existia naquela sala. O dela estava apenas escondido sob camadas de medo e conveniência social. Eu achei que você não sentisse nada por mim além de amizade. Você sempre foi tão contido, tão perfeito no seu papel de protetor. Cada palavra de carinho que eu te dei foi um grito de amor que eu transformei em sussurro. Eu te amei em cada entardecer nesta cidade. Eu te amei em cada xícara de café que tomamos. Eu te amei enquanto via você escolher o vestido de noiva para outro homem. Paul, eu não posso me casar amanhã. A confissão dela foi um sussurro, mas ecoou como um trovão na loja silenciosa. Paul parou, o olhar fixo nela, temendo que estivesse sonhando. O que você disse? Eu não posso. Se eu entrar naquela igreja amanhã, eu estarei mentindo para Deus, para o Mateu e, principalmente, para mim mesma. Eu passei anos tentando ser a pessoa que esperavam que eu fosse, mas a única pessoa que eu realmente quero ser é a mulher que está ao seu lado. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva diminuindo lá fora. Júlia deu o passo que faltava. Ela segurou o rosto de Paul com as mãos trêmulas. O toque dele era quente, real, e carregava o peso de uma década de desejo reprimido. Por que demoramos tanto? Talvez porque o destino quisesse que tivéssemos certeza de que este amor é mais forte do que o tempo e a distância. Paul inclinou-se e a beijou. Foi um beijo que carregava a frustração de anos, a doçura da descoberta e a urgência de um tempo que eles não queriam mais perder. Em Barcelona, a cidade das almas românticas, duas histórias que corriam em paralelo finalmente se fundiram em uma só, mas o drama de uma vida real não termina com um beijo sob a chuva. O dia seguinte amanheceu com um céu azul limpo, como se a tempestade tivesse lavado todas as incertezas. A notícia de que o casamento havia sido cancelado correu pela cidade. Mateu estava furioso, as famílias estavam em choque, e o escândalo era o assunto principal nas cafeterias da Rambla. Paul estava no aeroporto de El Prat. Suas malas já haviam sido despachadas. Ele olhava para o painel de embarque, o coração pesado. Ele tinha dado a Júlia a escolha,
Mas o caos que se seguiu ao cancelamento do casamento a havia tragado. Ele não sabia se ela teria coragem de deixar tudo para trás e segui-lo. Destino, você me deu a esperança apenas para me mostrar o que eu vou perder? Ele ouviu o anúncio para o seu voo. Pegou sua mochila e caminhou em direção ao portão de embarque. A cada passo, ele sentia como se estivesse deixando uma parte de sua alma no solo catalão. Ele parou diante da fila, olhando para trás uma última vez. Nada. Apenas rostos apressados de estranhos. Ele entregou seu cartão de embarque para a atendente. No momento em que ela ia digitalizar o código, um grito ecoou pelo saguão. Pau. Espere. Pau. Ele se virou bruscamente. Júlia estava correndo, o cabelo despenteado, ainda usando os sapatos que deveria ter usado no altar. Ela estava ofegante, segurando apenas uma pequena mochila e o caderno de esboços dele. Júlia? O que você está fazendo aqui? Você achou mesmo que eu deixaria você ir para o outro lado do mundo sozinho? Minha vida inteira está em Barcelona, Pau. Mas meu mundo é onde você estiver. E o Mateu? E sua família? As flores? Mateu encontrará outra pessoa que se encaixe nas planilhas dele. Minha família terá que aprender que minha felicidade não é um contrato negociável. E as flores? Bem, eu ouvi dizer que as cerejeiras no Japão são as mais bonitas do mundo na primavera. O segurança do aeroporto olhava para eles com impaciência, mas Paul não se importava. Ele puxou Júlia para um abraço apertado, sentindo o batimento acelerado do coração dela contra o seu. Você tem certeza disso? É um caminho sem volta. Eu nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Eu te amo, Paul. Eu te amo desde o dia daquela tinta derramada, mas eu fui covarde demais para admitir que você era o sol em torno do qual eu orbitava. Então vamos. Vamos escrever nosso próximo capítulo a 10.000 quilômetros daqui. Eles embarcaram juntos. Enquanto o avião subia, sobrevoando a costa de Barcelona, Paul e Júlia olharam pela janela. Lá embaixo, a Sagrada Família ainda estava em construção, um símbolo eterno de que as coisas mais belas da vida levam tempo para serem concluídas, e que o amor, mesmo o mais platônico e sofrido, sempre encontra uma forma de se tornar realidade quando o destino decide que a espera terminou. A mão de Paul encontrou a de Júlia, e ele entrelaçou seus dedos nos dela. No caderno de esboços, em uma página nova e em branco, ele começou a desenhar não um prédio, mas o perfil de Júlia contra as nuvens. O amor platônico havia morrido para dar lugar a uma vida que, embora incerta e cheia de desafios, seria vivida plenamente. Barcelona ficava para trás, mas o sentimento que nasceu em suas ruas estreitas agora voava alto, cruzando fronteiras e desafiando o próprio tempo. Na véspera da partida, um encontro explosivo sob a tempestade revela segredos guardados por anos. Será que Júlia terá coragem de abandonar sua vida segura por um amor que sempre esteve diante de seus olhos? Uma história emocionante de encontros do destino, reviravoltas dramáticas e a coragem necessária para viver um grande amor no estilo dos melhores dramas coreanos.